Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a essa série de lives chamada Sexta Terapêutica, onde a Cristiane, terapeuta da página Seja Sua Cura, e eu, Gladys, nutricionista, abordamos assuntos relacionados a sentimentos e emoções, aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa saúde, para entender como você aí de casa vai conseguir também aplicar resoluções no dia a dia e ir conseguindo resolver questões importantes. Então a Cristiane também já está chegando e ela vai entrar comigo aqui. E a gente vai iniciar. Então esse é o quarto episódio dessa série de lives. No primeiro episódio nós falamos sobre ansiedade. Não, mentira. Falamos sobre autoestima no emagrecimento. Já falamos também sobre ansiedade e falamos sobre as emoções e como tudo isso de saúde, bem-estar, e a gente acaba sempre direcionando para a questão do emagrecimento, que é a área onde eu atuo com mais ênfase, com mais força. Então, hoje, a nossa temática, ela é sobre o medo e a insegurança. E como que o medo e a insegurança, eles acabam implicando em algumas questões, né, do nosso dia a dia, em funções importantes. Deixa eu só aceitar a Cris aqui, que ela tá chegando. Quem estiver entrando, quiser tocar no aviãozinho e mandar essa live para outras pessoas também, fica super à vontade, porque é um tema importante. Afinal, a gente convive, nós somos emoções, né? Nós, seres humanos, vivemos influenciados diariamente por emoções e não tem como negar que essas emoções, elas interferem no nosso dia a dia, elas vão direcionando as nossas ações. Então, enquanto a Cris está chegando, acho que deu alguma questão com o vídeo dela, ou com o áudio. Eu vou trazendo para vocês. A Cris vai chamando aqui para entrar. Estou trazendo para vocês algumas questões importantes que eu anotei aqui para falar, né? Sobre medo e insegurança, relacionando com o que eu percebo na minha prática clínica, o que eu percebo quando as pessoas me procuram para melhorar alguma questão da saúde, ou até mesmo buscando emagrecimento. Ó, a Cris disse que enviou convite. Eu aceitei já, Cris. Tenta mandar de novo. Eu te chamar. Como é que eu faço isso? Aqui, tá? Entrar ao vivo. Vamos ver se agora deu certo. E ó, mais uma prova de que o medo ele pode paralisar, né? Se aí Agora chegou, deu. coisa. Antes, Bem-vinda! obrigada. Antes, quando aceitou, caiu a tela, sumiu tudo. Eu disse, ai, meu Deus. Olha só. Então, bom, agora que estamos on, vamos continuar essa É isso. conversa. Eu falei brevemente, Cris, sobre a nossa série de lives, a Sexta Terapêutica, onde nós duas vamos toda sexta-feira abordar um assunto. A Cris, ela é terapeuta, né? E depois ela pode falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela também. Eu sou nutricionista, nós já fizemos 3 lives, então, falando sobre ansiedade, autoestima, emoções, e essa é a nossa quarta live, onde a gente vai abordar o tema medo e insegurança nos nossos processos todos, né, Cris? Processo de saúde, e saúde é algo muito, muito, muito amplo, né? Saúde, ela envolve muitos aspectos da nossa vida, da nossa história, e tentando relacionar também com a alimentação, com o emagrecimento, com o autodesenvolvimento. Então, eu vinha falando que se eu puxasse, né, tentasse relacionar medo e insegurança com nutrição, com o meu trabalho, com o trabalho que eu realizo, eu penso que é um dos sentimentos que mais está presente no meu dia a dia. Por que que eu penso isso? Eu acredito que antes de mais nada exista uma barreira e um certo medo, falando bem a palavra que a gente vai abordar hoje, primeiramente, assim, de procurar o profissional. E eu até penso que isso se estenda para a tua área também, né? Porque as nossas áreas, Uhum. elas acabam mexendo com coisas muito pessoais.
A gente acaba tendo um vínculo muito mais íntimo com os pacientes, porque, poxa, vou precisar conhecer a história alimentar, os padrões, a cultura da pessoa, ela vai me contar sobre como é a rotina dela, então precisa ter uma conexão, precisa ter um certo vínculo, sabe? E eu acho que esse primeiro passo ele já traz um pouco de medo. Por quê? A pessoa não conhece o profissional e ela sabe que vai exigir essa abertura de ambas as partes, claro, né? Então já começa essa relação, sabe? Ela já começa com o medo. E aí, esse medo de começar lá no início, eu acho que ele vem associado a uns questionamentos que a gente se faz, do tipo, será que eu consigo? Mas será que a Gladys, será que a Cris, elas têm realmente capacidade para me ajudar no que eu estou precisando? Outras questões, mas será que isso é para mim? Uhum. Mas será que vai dar certo mesmo isso? E eu acho que o medo às vezes ele tem essa relação de certo e errado, né? Então, se eu duvido que eu estou fazendo algo que foi me ensinado ou que eu criei que devia ser certo assim, e eu penso que eu não vou conseguir fazer assim, eu tenho medo de fazer e errar e ser julgada. E aí, até pensando nisso, talvez o medo ele seja um sentimento, um pensamento que é como se fosse um carro-chefe, assim, que puxa outras coisas. E aí eu anotei aqui para mim que talvez o medo de tentar, por exemplo, me gere frustração, porque eu queria fazer alguma coisa e eu senti medo de fazer aquela coisa porque eu não sabia, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que ela me ajuda mesmo? Mas será? Os nossos serás, né? E aí eu não faço e depois eu me frustro porque eu não fiz, né? Às vezes, se eu tento, mas tento com medo de errar, eu também vou angustiada, sabe? E muitas vezes o medo não nos deixa agir, e isso traz tristeza, enfim, né? Sentimentos negativos. Então, eu fiquei pensando sobre isso dentro da prática clínica e me parece que faz muito sentido, porque depois que o paciente vence esse medo, depois que as pessoas vencem esse medo desse primeiro contato, de será que eu confio? Acho que tem essa questão da confiança. Será que eu confio na Gladys? Será que eu confio na Cris? Né? Então, depois que vence essa barreira e chega lá e a gente está ali para iniciar um trabalho em conjunto, e eu gosto sempre de dizer isso, acho que os trabalhos eles são realizados em parceria, em conjunto, sabe? E aí vem outro medo. São medos diferentes, em etapas diferentes, parece que cada fase do processo, né, do autocuidado, na nutrição, no emagrecimento, no autodesenvolvimento, cada fase é um medo diferente. Então a gente convive com o medo, parece que o tempo todo. E aí, depois que chega lá, venceu o primeiro medo, surge um outro medo. Mas que processo que eu vou encarar aqui? Porque processo, né, se eu for falar sobre processo de emagrecimento, que é algo que eu falo muito, eu acho que a gente entendeu o processo de uma forma um pouco equivocada. Processo de emagrecimento e talvez sirva para processo de autocuidado também. Porque a gente entendeu o processo como esperar e ter paciência para o resultado chegar. Só que processo não é isso. Processo é o que a gente vai viver entre o momento que eu iniciei algo, e para mim isso serve para tudo, e o momento em que eu conquisto, né? Porque quando eu iniciei, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu tinha um desejo. E processo não é eu ter paciência para isso aqui acontecer. Processo é eu viver isso tudo que me leva até o meu desejo. E nesse processo, muitos medos surgem. O medo primeiro de começar, depois o medo de descobrir o que vai acontecer. Depois, em algum momento, porque o processo ele oscila, ele tem altos e baixos, então no momento em que tem uma baixa, eu vou ter medo de não conseguir me reerguer. No emagrecimento, por exemplo. Ah, eu agora botei tudo fora, não vou conseguir mais. Passa uma semana num ciclo de autossabotagem e não consegue se resgatar. E aí tem medo de voltar lá na consulta com a Nutri, porque tem medo da Nutri, do Nutri. Que essa pessoa vai falar para mim? Ela vai me xingar, ela vai brigar, ela vai reclamar, ela vai.
E não é assim, né? Se é um trabalho em parceria, não existe isso, jamais, porque daí a gente não, para mim, na minha concepção, a gente não evolui, né? Então o medo me parece que ele tá sempre assim, tá sempre rodeando a gente, sabe? Me parece que ao mesmo tempo que ele é paralisante, ele também é motivador. Parece que ao mesmo tempo em que ele pode me fazer desistir e parar, ele também pode me mover, sabe? Então, eu não sei o que que tu fala sobre isso, o que que tu pensa, se eu agora perdi demais o fio da meada. Mas é pelo que eu vejo realmente na clínica, assim, eu vejo que existe sempre um medo, porque eu ouço muito, ai, Nutri, eu não sei se eu tô fazendo certo, né? Porque eu faço assim, já tenho medo, assim, ai, não sei se tá certo. É tipo quando a gente faz o teminha e vai entregar pra prof, já vai assim, né? Tipo, Aham. olha e a gente às vezes até fala, ai, não sei se tá certo, porque a gente tem muito isso do certo ou errado. E isso causa medo do que a pessoa vai dizer, causa medo do que vão pensar, causa medo do julgamento que pode vir. Então o medo tá ali, sempre na nossa volta. É, o medo é algo que nem tu falou, vem muita coisa junto com o medo, muitas coisas. Esse medo do julgamento, eu acho que é um dos principais, porque aí, quando a gente tem esse medo desse julgamento, a gente ao mesmo tempo quer controlar também. Então vem um controle aí junto também. Quando eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu muitas vezes pergunto para as pessoas no atendimento: se não existisse ninguém no mundo, se não existisse principalmente teus pais, tua família, como é que seria? Tu faria o que tu tem vontade de fazer? Ah, eu faria. Então, como a gente tem medo do julgamento, e esse medo do julgamento é das pessoas que a gente ama, que a gente mais tem proximidade. As outras pessoas, claro que a gente tem medo que as pessoas vão atirar uma pedra, vão nos julgar, mas aquilo que nos machuca mesmo são as pessoas que a gente convive, que a gente ama. Então, a gente tem muito medo do julgamento. E também, isso que a gente falou do exemplo da escola, né? Na verdade, o medo é algo que é muito imposto. A gente foi ensinado muito através do medo. A forma que a gente tem de educação, muitas vezes, que a gente teve e que a grande maioria ainda às vezes usa, e a gente vê isso na mídia, é colocar medo nas pessoas. Eu sempre pergunto, qual é a melhor forma que os pais hoje usam para educar um filho? Não é botando medo nele? A gente não foi ensinado assim? Ah, é porque o bicho papão, porque o Papai Noel, porque não sei o quê, porque aquilo. Sempre colocando medo. Então, o medo é algo que é muito forte na gente. Tudo a gente inconscientemente não percebe, mas a gente deixa de viver muitas coisas, deixa de fazer muitas coisas por causa desse medo inconsciente que a gente tem aprendido desde sempre. Que nem eu falo, nossos pais também foram ensinados assim, na escola funciona infelizmente assim, muitas vezes baseado numa cultura do medo. E eu acho que é isso que é o principal que a gente precisa olhar. A gente sair desse medo, muito medo. Se tu ligar a TV, é só notícia ruim. E o que que isso causa na gente? Medo. Porque eu não posso sair na rua, eu não posso estacionar um carro num lugar mais onde tem mais movimento, porque eu vou ser assaltada. Então o medo é algo muito intrínseco, infelizmente, em nós. E aí esse medo vai para todos os lados. Eu tenho medo de quando eu quero fazer uma dieta, medo que eu não vou dar conta, porque aí vai ter pessoas que vão me julgar por isso. Eu tenho medo de não conseguir e eu me frustrar, que nem tu falou, mais uma vez eu não consegui. Aí entra essa questão do controle que eu falei, porque aí eu quero controlar o que vai acontecer. Se por medo de alguém me julgar ou eu me frustrar com o que eu estou fazendo, eu vou querer controlar o que vai acontecer. Então, como eu já sei que vão me julgar, que daqui a pouco eu não vou dar conta, eu já prefiro nem fazer. Então, isso é um controle. E, gente, se a gente ficar preocupada com isso, a vida não anda, a gente não faz as coisas. E são experiências, a gente precisa olhar tudo como uma experiência.
Eu vou fazer uma experiência aqui agora. A gente já estava falando esses dias, né, Gladys? Que as crianças, eles gostam de fazer experiências. Se não deu certo, tudo bem, eles partem para outra. Mas a gente adulto deixou essa essência de se divertir com as experiências. Essa semana eu tive um atendimento que a pessoa veio e pediu, Cris, mas tu me falou um monte de coisas e eu percebi que faz sentido. Eu comecei a mudar e eu vi que as pessoas mudaram comigo. Será que esse emprego lá é realmente para mim? Porque eu estou percebendo algumas coisas lá que acho que não se encaixam mais. Eu não sei te dizer, porque isso é algo que eu estou ouvindo a tua parte, eu não sei todo o contexto. E aí eu fiquei observando como as pessoas têm medo de tomar atitudes. Por isso eu perguntei na caixinha de perguntas hoje. Toda vez que tu vai tomar uma decisão, tu precisa pedir a opinião de mais alguém? E a gente precisa sair dessa posição de precisar da opinião dos outros, por causa dessas nossas inseguranças e dos nossos medos. Vamos experienciar, foi o que eu disse, experiencia. Ai, mas eu queria aprender algo novo, fazer um curso X. Será que esse curso é para mim? Não sei. Você vai precisar experienciar isso para ver. Não tem como eu não posso me basear pela minha experiência de vida, que é só minha, onde só eu sei o que eu senti, o que eu vivi, e aí através disso chegar para a Gladys e dizer o que ela tem que ou não fazer. A gente precisa sair, nós infelizmente estamos muito nesse papel de depender da opinião dos outros justamente por causa desses medos dos julgamentos. E a gente ir mais para as nossas experiências. Eu estou experienciando algo aqui, e aí aquilo que tu falou. Não vamos criar tanta expectativa de que isso tem que dar certo. Esse certo, que nem tu falou, certo ou errado, não existe. Eu vou viver uma experiência aqui. Vou ver o que eu vou aprender com isso. O dar certo é a mesma coisa que a gente dizer num relacionamento. Um relacionamento às vezes durou 15 anos, aí termina e a pessoa, não deu certo. Como não deu certo? Foram 15 anos onde tu teve um aprendizado ali. Os dois tiveram. Então, essa coisa de certo e errado, vamos soltar isso e vamos se entregar mais às experiências e ver, cara, daqui a pouco não era, esquece o julgamento das pessoas. Muitas vezes as pessoas nos julgam justamente porque elas têm medo de fazer o que você está fazendo. E aí elas te julgam. E a gente se paralisa por causa desses julgamentos, porque a gente não quer ser julgada. A gente tem medo dos julgamentos, né? Temos. E isso, tu foi falando, fui anotando aqui. Quando tu fala, nós somos ensinados através do medo e ainda hoje adultos, com esse acesso todo às mídias, às redes sociais, a gente continua sendo diariamente, nós somos bombardeados por novas informações e novos conhecimentos, né? E aí eu percebi algo, Cris, que na alimentação nós somos ensinados a ter medo dos alimentos. Então, quando tu fala assim, a gente é educado pelo medo na alimentação, é a mesma coisa. A gente chega na vida adulta ou na adolescência e hoje, olha só, hoje eu vejo crianças já, atendo as mães e as mães me relatam assim, o que as crianças já pensam, crianças de 8, 9, 10 anos sobre alimentação. Então a gente é ensinado a ter medo hoje, e isso já vem há algum tempo dos alimentos. Agora é muito medo do pão, é o medo do arroz, é o medo do glúten, é o medo da lactose, é o medo das frutas. Então essa avalanche de informações que a gente recebe todos os dias das redes sociais está nos ensinando a ter medo desses alimentos, pão, arroz, frutas, glúten. E aí eu começo a me perguntar, mas gente, de onde vem esse medo todo? Vem do medo que também foi nos ensinado lá atrás de engordar. Então, é muito disfarçado, mas a mídia coloca mais ou menos assim: não coma pão porque você vai engordar. Porque a mídia Uhum. sabe que a maioria das mulheres tem esse medo de engordar.
Nós mulheres convivemos com isso, querendo ou não, achando bonito ou não, a gente convive com isso. E não é fácil. Então a mídia muito ardilosamente vai jogando essas informações. Olha, você não quer engordar, então não coma pão, não coma frutas, tome esse suplemento que vai fazer muito bem, né? E aí a Uhum. gente nem pode entrar muito nos detalhes do que está por trás de tudo isso, mas a gente vai sendo educado na nossa alimentação através do medo. E A quando gente, eu. a gente não pode nem falar aqui muita coisa, senão a gente é até cortada. Olha como. E às vezes eu mesma, como nutricionista, já me peguei ameaçando meu filho na mesa. Ah, não, se tu não comer toda a comida do prato, tu não vai fazer alguma coisa. Que absurdo! Porque, de novo, tô educando com o medo, através do medo e relacionando com a alimentação. E aí a gente vai crescendo, relacionando esses sentimentos com a comida, com a alimentação, e nós vamos nos tornando adultos que precisam, que vinculam muito a alimentação com emoção. Só que isso vem a partir dessa educação que a gente recebe. E aí a gente recebe, claro, os pais da gente não fazem isso por mal, ou até Nem eles não sabem. ai, se tu vai sair, vai ficar muito tempo fora, já come mais, que é para tu não ficar com fome depois. Então é o medo da fome, né? É o medo da ameaça, é o medo Uhum, da fome, é o uhum. medo de comer o pão, comer o arroz, comer o glúten, comer as frutas. E aí depois, né, pulando para uma outra etapa desses processos de autocuidado, de saúde, de emagrecimento, o medo de gastar. Sabe, o medo do que, aí tu falou algo assim que a gente fica muito dependente da opinião dos outros e do que os outros vão dizer e nos mandar às vezes fazer. Às vezes a gente se sente mais seguros, olha só, quando Uhum. alguém manda a gente fazer alguma coisa. Então, se a Cris me mandar eu fazer a meditação tal todas as manhãs e eu fizer e não der certo, a responsabilidade é da Cris e não minha. Se a Nutri me mandar fazer tal e tal coisa e não der certo, a responsabilidade é dela e não minha. Então a gente também tem medo de assumir a responsabilidade sobre as coisas e a gente prefere que alguém nos mande fazer, porque que inconscientemente talvez isso seja mais fácil de assumir, né? Mais fácil de manejar esse medo. Quando alguém me diz o que eu tenho que fazer, eu abro mão da responsabilidade daquilo, então é um medo que eu não vou sentir. O medo da decisão e de talvez tomar uma decisão equivocada. E tá tudo bem tomar uma decisão equivocada. Erros vêm pra gente aprender também. E nós, né, Cris, assim, a gente vive isso. Então, eu há pouco tempo, né, era concursada e tinha uma estabilidade no meu trabalho e eu, com medo mesmo, abri mão disso para investir na minha carreira na nutrição. E, gente, todos os dias eu acordo, a gente acorda com medo todos os dias, né? Todos os dias. E se, eu não, e se aquele paciente não se sente bem? E se a minha abordagem não for bacana? E se ele não Uhum. gostar? O que ele vai pensar? Então, mesmo a gente sabendo disso tudo, o medo ele continua aqui. Ele continua do lado. E muito disso, tu falou alguma coisa também que fez eu anotar aqui a palavra perfeito. Então, os pacientes, às vezes, eles querem muito isso. Ai, meu filho, mas o que tu mandar, eu vou fazer. E eu digo, não, olha só, mas eu não tô aqui para te mandar fazer as coisas, eu tô aqui para te ajudar a olhar para a tua alimentação como um todo, né? Como um todo, a tua alimentação nos aspectos históricos da tua vida, culturais, da tua rotina, dos teus gostos, dos padrões. Eu não posso mandar, porque se eu mando alguém fazer alguma coisa, eu também tô querendo ou não gerando um medo nela, porque ela vai ter medo de não corresponder às minhas expectativas. E daí é pior, porque se ela pensa que ela precisa corresponder às expectativas de outra pessoa e ela acha que não deu conta daquilo ali, é outro medo que surge. É o medo de enfrentar de novo aquela situação, o medo de conversar de novo com aquela pessoa. Então, a Cris mandou eu fazer meditação, mandou, ó. Eu fazer meditação todos os dias e eu não fiz, eu não quero nem olhar para a Cris. Porque Uhum. eu não quero falar, eu tenho medo de falar para ela, né, que não. Uhum. Então, eu acho que no nosso trabalho, te conhecendo também, a gente já busca essa relação de não cobrança, é algo
mas é na mesma altura. Então a gente nunca vai estar aqui para cobrar e para reforçar um sentimento negativo, mas para levantar, né? Então, tu não conseguiu, legal, vamos sentar aqui, vamos ver o que que aconteceu. Por Ah, que tu eu, não eu, conseguiu? ah, por quê? Nossa, eu acabei me perdendo todos os finais de semana. Ai, Cris, na rotina do dia a dia eu não consegui fazer, né? Então, eu acho que colocar o medo na nossa frente, e a gente falou sobre isso essa semana, entender esse medo, conversar com esse medo, faz com que a gente consiga ir desenrolando assim o novelo, desatando nozinho por nozinho e ir avançando, mesmo com esse medo presente. É, é engraçado, né? Quando a gente vai conversar com as nossas emoções, eu sempre falo, converse com as tuas emoções. Porque quando a gente começa a ter uma conversa com as emoções, a gente começa a prestar atenção no que a gente está falando. Porque enquanto que a gente deixa só na mente, fica ali. Então, por isso que a terapia funciona. Quando tu vai conversar, tu coloca para fora, e aí tu começa a perceber o que tu está falando. Será que faz sentido isso que tu está falando? Será que é real mesmo quando tu conversa com medo, com a tua insegurança? Eu sempre falo, imagina que é uma pessoa, que é uma parte tua na tua frente, e tu tá conversando com ela. E aí tu começa a ter essa conversa e tu começa, cara, mas isso tudo que eu tô falando nem faz sentido. É tudo coisa que a minha mente criou aqui. E aí tu vai para a realidade. Só que isso, o que que acontece que eu sempre falo? Isso já vem lá da nossa infância. De novo, não é nada questão dos nossos pais, é um sistema que é formado dessa forma para que a gente fuja de ser quem a gente realmente é. Então a gente foi sendo moldado a não ser quem a gente é, a ser educado pelo medo, por se sentir inseguro. Porque pessoas que ficam inseguras, que têm medo de ser quem elas realmente querem ser, elas fazem, elas movimentam todo um sistema aí a benefício de alguns. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu converso com as minhas emoções, eu não escondo mais. Eu não escondo mais o meu medo. Que nessa semana aconteceu para mim, eu sempre falo, é importante a gente saber os nossos pontos fracos, para a gente olhar para os pontos fracos que a gente tem. Essa semana, de novo, eu estava me percebendo muito no doce. E aí eu comecei a me perguntar, porque eu já sei que tem algum medo por trás disso. E eu comecei a me perguntar, que medo que tem por trás disso? E o meu corpo trouxe uma manifestação muito doida. Então eu pensei, nossa, olha o meu corpo veio me mostrar o tamanho do meu medo. E aí foi um alerta muito grande para mim, que eu parei e olhei para o meu medo, eu olhei de frente para ele e conversei com ele. E eu vi que muitas coisas não existiam, mas por quê? Porque a gente passou muitos medos na infância, que nem eu falei, a gente tem uma cultura de educação pelo medo. Então a gente precisa colocar esse medo para fora, conversar, perceber se realmente isso é real ou não. E que nem Gladys falou, muitas vezes a gente vai ter que ir com medo mesmo. E aquilo que tu falou lá, de o medo ao mesmo tempo que ele nos paralisa, ele nos move, na verdade, a gente tem, como a gente fala, né, que a gente vive uma realidade muito dual. Então tem o negativo e o positivo. E não levando o negativo como algo ruim. Eu sempre falo, as emoções negativas, elas vêm para nos mostrar algo, para a gente não esconder. Então, quando eu tenho um medo, o que que eu preciso fazer? Qual é o contrário do medo? A coragem. Então, não é o medo que me move. O medo me fez um alerta de que eu preciso ter coragem. E aí eu pego a coragem, que é o oposto, vamos dizer assim, do medo. E eu vou, mesmo assim. Então eu trago essa coragem para fazer as coisas. E que nem tu falou, não é que eu não vou sentir o medo me deu um alerta. Ele quer me mostrar. É bom a gente ter medo às vezes, porque senão a gente pula de um penhasco, a gente faz loucura, né? Então, o medo, em algum nível, ele é bom. Só que chega num nível que a gente vai ter que pular para a coragem. Pegar a coragem e ir lá fazer. E é isso que muitas vezes as pessoas se paralisam, porque elas não se acham, como é que eu posso dizer, capacitadas a ter essa coragem. Porque é aquilo que tu falou.
porque a gente foi muito ensinado a ter alguém nos mandando. Quando a gente era criança, esses dias eu estava na casa de uma amiga e ela estava com a menina dela de 3, 4 anos e a menina começou a mexer umas coisas. Ela, não, tu não é para mexer aqui. Daí eu disse, mas deixa ela mexer. Não, ela quando eu vou na casa de alguém, ela fica sentada quietinha, ela não pode mexer numa agulha. E em casa ela sabe que eu quero as coisas organizadas também. Eu disse para ela, nossa, tu vai criar uma filha que ela não vai ter coragem para nada na vida. Ela não vai ter iniciativa para nada, porque quando ela vai fazer algo, tu corta. E aí é muito que a gente aprendeu também. A gente não pode ter iniciativa muitas vezes de fazer, de viver essas experiências que eu falei que as crianças gostam de experienciar. Muitas vezes a gente queria ter uma experiência e não podia, foi podado. E aí, esses dias na aula de psicanálise, a professora ainda estava falando como é importante os brinquedos para as crianças, porque ali elas fazem experiências e às vezes elas têm uma raiva guardada justamente porque elas não podem fazer algumas coisas e essa raiva sai para fora quando elas destroem um brinquedo. E os pais, ele está falando, é engraçado que muitas vezes um brinquedo ele é mais para os pais do que para as crianças. Olha, eu paguei caro isso aqui, vamos guardar lá no canto e tu vai ficar olhando para aquele brinquedo e a criança não pode brincar. Então aí já começa essa cultura de eu não poder ter iniciativa, de não poder ter experiências. Isso são coisas materiais, então compra um brinquedo de plástico barato, mas deixa ele ter a experiência, quebrar, montar, desmontar, para ele viver aquilo. E muito disso foi nos podado, né? De É, poder ter a coragem, de poder ter iniciativa para fazer qualquer coisa. que o mundo exige, né, essa iniciativa. E enquanto tu falava, eu fiquei pensando isso, né, na minha rotina, na minha prática, assim, no consultório mesmo. De onde surgiu esse medo todo, sabe? E vem dessas experiências, dessa maneira como nós somos educados. E às vezes o medo ele mantém a gente onde a gente está, e aqui eu sei dar conta disso. Então, aqui Tô onde eu pronto. tô, com esse trabalho, com essas relações, por pior que seja para mim, aqui onde eu tô, às vezes acima do peso, com uma saúde debilitada, com exames já mostrando que a coisa não tá bem, mas aqui eu tô dando conta ainda, né? Aqui tá, eu vejo que os exames estão assim, mas tá, eu vou dando conta, sabe? Então, às vezes, esse medo, o medo da mudança, né? O medo do novo, o medo do processo, o medo do desconhecido, né? Mantém a gente nessa nossa zona, que uns chamam zona de conforto, zona de segurança, enfim. E eu, por muito tempo, fiquei também na minha zona de segurança. Só que Uhum. aquilo ali começou a não ser mais o suficiente para mim. E eu entendi que, bom, se aquilo ali não era mais o suficiente, eu tinha que entender qual seria o pior lado daquele medo. Então, chegou um momento da minha vida que eu comecei a me perguntar, tá, eu tenho medo exatamente do quê, se eu fizer isso? Vamos usar o exemplo do emagrecimento. Uhum. Tá, mas qual é exatamente o meu medo para eu decidir que agora eu vou emagrecer, eu vou marcar uma consulta com alguém, enfim, que eu confie, que eu tenha me conectado? Qual é o meu medo? Real. Ah, o meu medo é de não conseguir. E de onde vem esse medo de não conseguir? Ah, vem, né? A gente vai pensando, não, vem do ano passado, sei lá de quando, que eu tentei, que eu fiz a dieta tal e tal e tal, e eu emagreci depois engordei. Então, a gente, pelas experiências que a gente vai vivendo, a gente vai também adicionando sentimentos a elas, né? Então, não consegui, me frustrei, então eu tenho medo de sentir, não é que eu tenho medo de, às vezes, só de encarar o processo, eu tenho medo de sentir tudo aquilo que eu senti da outra Uhum. vez. Então, eu Uhum. tenho medo de ir na Nutri porque uma vez eu fui e a Nutri que eu fui excluiu tudo que eu gostava de comer e eu fiquei mal, fiquei triste, fiquei estressada, fiquei depressiva. Então, eu não quero me sentir, não é que eu não quero ir na Nutri às vezes. Eu não quero me sentir mal de novo, não quero deixar de comer coisas que eu gosto, não quero ter que comer coisas que eu não gosto, porque às vezes tem, né? Receita de Uhum. gaveta que desconsidera toda
a integralidade da pessoa que está na tua frente. E, bom, se em algum momento eu tive uma experiência ruim, a gente associa, né? Se em algum momento eu tive uma experiência ruim com terapia e eu Uhum. vejo que na minha vida eu tô precisando de novo a terapia, eu vou resgatar o sentimento que eu senti daquela vez. E eu não tô dando chance pro novo. Eu não estou tentando uma nova experiência, como tu fala que as crianças fazem, né? Porque ali eu me podei, alguma coisa aconteceu que não me permitiu mais fazer tentativas nesse sentido, né? E agora tu falou, a gente falando disso, me lembrei hoje mesmo, que hoje à tarde aqui em casa, o meu filho resolveu que ele queria fazer uma experiência. E a gente fazendo a organização da casa, limpando, e ele queria fazer uma experiência com giz de cera. E ele quer saber como que se derretem giz de cera. Mãe, como que eu derreto os giz de cera? E eu disse, eu não sei, mas a gente pode tentar algumas coisas. E aí a primeira tentativa dele foi colocar os giz de cera dentro de um potinho. E eu disse, a gente vai precisar de calor. Daí a gente chegou à conclusão que a gente podia tentar usar o secador de cabelo ali, naquele giz, para tentar derreter. E aí no início não estava dando certo, não estava dando. Ele vinha, ó, mãe, mas não tá funcionando, não tá dando certo. Acho que a gente tem que botar no micro-ondas, ele disse. E eu não. Vamos tentar mais um pouco desse jeito? Vamos tentar mais um pouco desse jeito, né? E aí eu disse, quem sabe a gente pica em pedacinhos menores o giz, e aí tu vai de novo. Ah, pode ser. Ele picou os pedacinhos, ajudei, aí ele continuou, e aí começou a derreter. E por que que eu trago essa história? Porque às vezes é preciso tentar mais um pouco. Às vezes é preciso quebrar em pedacinhos, dar um passo atrás, olhar para a mesma situação, mas buscando uma outra solução, uma outra resposta, uma outra prática, uma outra estratégia, né? Ai, o que que o giz tem a ver com a história? Porque talvez o medo de não conseguir resolver aquela hipótese de desmanchar o giz pudesse ter feito ele desistir. Ele poderia ter dito: ah, não deu certo, vou largar aqui, nunca mais eu vou tentar. Não, mas espera aí, é possível derreter um giz, é possível emagrecer, é possível se autodesenvolver, é possível fazer terapia. Então vamos tentar mais um pouco. Porque se eu tiver medo de errar, se eu achar que eu tenho que ser perfeito, se eu achar que eu tenho que corresponder às expectativas dos outros, a gente desiste e não tenta mais Uhum. um pouquinho, né? Então, eu achei muito interessante assim, e quis trazer essa história para entender essa questão, né? Do tentar mais um pouco. Às vezes parece difícil, às vezes parece impossível. Eu tô com medo, eu já senti medo uma vez quando eu tentei emagrecer, quando eu tentei fazer terapia, não deu certo. E agora eu quero tentar de novo, mas eu tô com medo. Mas vai, é possível. A gente sabe que é possível. Por que que comigo não daria? Eu não É, sou é. diferente, né? Eu Uhum. sou especial. Se os outros conseguem, eu também consigo, Uhum. né? Então, eu acho Exatamente. que é como tu fala, é colocar clareza no medo. De onde vem esse medo? Por que eu sinto esse medo? Tá, foi por causa dessa experiência, mas, gente, será que hoje eu vou ter a mesma experiência? Não é possível. Eu sou outra pessoa. O profissional, talvez que eu esteja buscando, também é outro. O mundo é outro. Então, tenta mais um pouco. Se quer mesmo aquilo, se quer mesmo melhorar a saúde, se quer mesmo cuidar das emoções, cuidar do autodesenvolvimento, emagrecer, se quer mesmo se curar, tem que tentar. Precisa tentar, porque não tentar, com certeza, se não tentar, não vai funcionar, não vai dar, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, nessa nossa conversa terapêutica da sexta-feira de hoje. Esses dias eu ainda falei na live, né? Quando eu tava falando das mentiras sobre as doenças. Eu confesso que até muito tempo atrás eu não era uma pessoa de fé, mas não tô falando aquela fé de religião, a fé em mim mesma, que eu sei que tem algo maior dentro de mim, esse divino, né, que todo mundo fala que todos nós temos. Então, quando eu me conecto com essa minha fé, com a confiança em mim, e eu sei, que nem tu falou, eu não vou desistir, eu sei que eu consigo. Se não vai ser com o fulano, vai ser com o ciclano, mas eu sei que eu consigo. Então, eu não desistir de mim, essa é a questão. Sabe quando a gente, que nem tu falou, eu fui numa nutri, fui numa terapeuta lá no passado,
e me frustrei. A gente é, como ser humano, muito moldado às situações que a gente viveu. E a gente fica apegado. Aquilo que eu falo, a gente não está nessa expectativa de viver uma vida melhor. A gente inconscientemente está muito baseado nas experiências passadas. E aí, toda vez que vem uma situação, a gente inconscientemente não vai para aquilo porque a gente já viveu algo parecido e a gente justamente não quer aquilo que tu falou. Eu não quero mais sentir aquilo que eu senti lá atrás. E aí eu fujo disso. Eu fujo desse sentir. Só que se lá atrás, ou nesse momento, eu olhar para esse meu sentir, tá, que nem tu falou, eu vou encarar meu medo. O que que aconteceu então naquela situação? Como é que eu me senti naquela situação? Tá, isso foi real? O que que aconteceu? Eu consegui ressignificar o sentimento daquela situação, que nem tu falou. Eu sou outra pessoa, estou em outros tempos, então eu vou entender que eu tinha algum nível de consciência, um nível de entendimento que hoje eu tenho diferente. Então eu mudei. Eu confio em mim, eu vou conseguir. E eu vou buscar uma ajuda para isso. E que nem eu falei na live semana passada, nós como os filhos de Deus, como uma parte dessa inteligência que existe, Cristiane, hoje eu não acredito mais quando alguém chega e diz assim, essa tua dor ou essa tua doença não tem cura. Pode ser que para nós, homens, não tenha, mas tem sim, que eu não acredito que a gente está aqui para viver um sofrimento, uma dor. A gente sim pode transmutar isso. Então eu não desisti, eu vou ir atrás, eu sei que em algum lugar tem algo que vai me trazer essa informação, aquilo que eu preciso. Então, a gente voltar para a nossa fé interna, que nem a gente estava falando no começo, medo dos julgamentos, esquece, vai para dentro de ti. O que que tu realmente quer dentro do teu coração? E aí quando tu vai se conectar com alguém, com uma nutricionista, com uma terapeuta, vai para o teu sentir. Não vai pelo racional. Que eu sempre falo, a gente está muito aqui. A gente foi ensinado a pensar, mas não foi ensinado a sentir. E o nosso corpo, ele sente tudo. Ele sente todas as energias. Só que a gente está muito aqui. Eu quero entender. E aí eu deixo de ir para o meu sentir. Então, quando eu estou assistindo uma TV, estou assistindo uma live, eu quero ir para uma consulta com a Nutri, com a terapeuta, que hoje isso tudo é tão mais fácil, porque antes de eu ir lá marcar uma consulta com a terapeuta ou com a Nutri, a gente tem a internet, tem todo o nosso trabalho aqui. Então, quando tu vai e tu se conecta, tu olha para essa pessoa e diz, tá, o que que eu sinto quando eu estou assistindo a Gladys? O que que eu sinto quando eu estou olhando, assistindo a Cris? Qual é o sentimento que me vem? Ah, eu acredito, o meu sentimento vem que sim, que tem algo bom aí. Então eu vou, mas quando eu estou só no racional, ai, quantas faculdades ela tem, o que ela estudou, não sei isso, naquilo, eu estou indo muito pela razão, pelo intelectual. E o que a gente traz aqui, né, muito Gladys, a gente tem essa experiência de vida em relação, por exemplo, ao emagrecer. Não é algo que a gente só estudou. A gente viveu isso e a gente sabe o processo disso. A gente sabe que o processo não é fácil. E é isso que a gente quer trazer, né? De que a gente está junto com as pessoas e não se colocando num patamar acima. A gente quer se colocar, quais são tuas dificuldades quando tu vem num processo terapêutico ou com a Nutri? É isso que vocês precisam trazer. Não é uma coisa pronta, de novo, que nem um tema aqui. Não, mas por que tu não conseguiu fazer o tema? Que nem eu falei, a nossa educação nessa parte, também eu acho que, né, deveria melhorar, não sei como é hoje, de impor muito. Só passa de ano quem tira a nota 9, 10. Cara, mas essas pessoas que têm dificuldade, por que que elas têm dificuldade? Daqui a pouco o método de ensino poderia mudar. Não, mas é aqui as pessoas aqui em cima e os de baixo que têm que seguir essa ordem. E é por isso que é aquilo que tu falou, que às vezes a gente vai numa nutri, numa terapeuta e coloca elas num pedestal. Como se elas estivessem ali para, né? E não é. Eu sinto isso, a Gladys também, a gente quer ajudar a entender quais são as dificuldades e poder a sair disso, porque a gente também teve as nossas dificuldades. E a gente sabe que tem todo esse processo por trás, que não é uma varinha mágica.
E esse processo, ele é sempre assim. Eu, por exemplo, hoje, essa semana mesmo, primeiro a Joyce disse que está gostando muito da Ah, live, que que bom. bacana, Joyce. A intenção realmente é trazer, assim, formas de, no dia a dia, conseguir aplicar isso tudo que a gente fala, né? E vocês Vida podem real. colocar perguntas também, né? É. Vida real, que a gente não fala de vida de novela, né? É vida real mesmo que a gente vive. Então, se quiserem deixar perguntas, podem colocar também. E o que eu ia só comentar, assim, agora que a gente já vai pro finalzinho, né? Essa semana mesmo, acho que às vezes as pessoas pensam, meu Deus, o nutricionista tem uma alimentação perfeita. E aí o perfeito que a pessoa imagina, só come salada, verdura, fruta, não come doce nunca, não tem compulsão. Gente, essa semana eu tive compulsão por doce também. A Nem gente, eu. eu comi praticamente uma caixa inteira de bombom, acho que em 2, 3 dias, 2 dias e meio. E aí eu fui me dar conta disso. E aí eu Uhum. parei para pensar, tá, peraí. Eu fiz isso. O que que aconteceu? Por que que eu fiz isso? O que que eu tô buscando resolver com esse chocolate? Eu nem sei o que que eu tô buscando resolver, então eu não tô resolvendo nada, né? Só tava comendo ali, comendo, comendo. E tá bom, me dei conta, trouxe clareza para isso, pensei, aí fui resgatando as coisas que eu pergunto para os meus pacientes, eu pergunto para mim mesma também, né? O que que eu estou precisando resolver? O que que aconteceu? O que que eu estou sentindo e tudo mais. Então, é buscar novas soluções. Eu acho que talvez se a gente fosse fazer um resumão assim da nossa conversa, da minha parte, sabe? É buscar novas soluções. Assim como o giz inteiro não derrete, mas em pedacinhos menores ele derrete. Só que se a gente não tivesse buscado essa solução, a gente não teria encontrado. Se a gente tivesse desistido na primeira tentativa, né, a gente teria, por causa do Uhum. medo de não dar certo, a gente não teria conseguido. Então, vamos buscar novas soluções. E às vezes a gente consegue sozinhos, às vezes a gente vai precisar de ajuda, enfim. Mas em relação a medo e insegurança, que a gente saiba que, sendo seres humanos, nós sempre vamos estar sendo norteados por sentimentos, por emoções, e que a gente precisa buscar novas soluções, entender de onde eles estão vindo, ao que eu estou associando, e assim a gente consegue evoluir, né? Porque ficar onde a gente está também às vezes dá medo. A gente vê as pessoas à Sim. nossa volta, Uhum. né? E a gente queria poder também evoluir, crescer, melhorar e acaba ficando preso ali no medo, na insegurança e não usa da coragem da segurança, talvez, que a gente tem. É o que tu falou, se eu tenho medo, em algum lugar eu tenho coragem. Se eu tenho insegurança, em algum lugar eu tenho segurança. Então, vamos usar esses apoios em todos os sentidos da nossa saúde, em todos os sentidos do nosso bem-estar, do autocuidado, pelo nosso próprio bem, né? Acho que a primeira pessoa com a qual a gente pode contar, a gente vê no espelho, né? Somos nós É. mesmos. Então, esse é o meu recado de hoje para ir direcionando para o final dessa quarta live da nossa série, né? A sexta terapêutica. E a gente espera vocês na sexta-feira que vem. É. Então, às vezes alterando o horário, né, Cris? Mas É. eu acredito até que esse horário da tarde talvez tenha ficado bem É. interessante. Vocês podem nos sugerir também, e falem sobre tal Isso. coisa, né? Tudo que for relacionado à terapia, emoções, sentimentos, nutrição, alimentação, podem sugerir para a gente pode deixar caixinhas também, para realmente nós podermos trazer essa ajuda. É. E o que eu, para finalizar, eu queria dizer, né, que nem a gente está trazendo. Medo por medo, a gente vai sentir em qualquer lugar. Estando na obesidade, por exemplo, estando parado em algum lugar, o medo sempre vai ter medo de algo. E se tu vai para um próximo degrau, para uma próxima etapa, tu também vai ter medos. Então, medo por medo, né? Vamos adiante. E o que eu posso É dizer é verdade. que nós não somos esse medo. Ele é só, eu sempre falo, é só um sinalzinho de algo para a gente olhar, mas a gente não se entregar, não se envolver no medo. E a gente ir para o contrário disso, para a coragem. E a gente não aceitar mais que o medo conduz a nossa vida. Exatamente. Então, gente, muito obrigada por terem participado dessa nossa conversa. Na semana que vem, quem não segue a Cris
siga lá, porque uma semana ela chama live, na outra semana eu. Isso. Quem entrou aqui e não me segue, vai me seguir também para poder acompanhar, tá? Para ter todas as atualizações das nossas conversas. E por hoje é só. Boa sexta para vocês e até a Bom próxima. fim de, bom fim de pra Bom todo mundo. fim. Beijo. Beijo.